aí pessoal, aqui ó, mais uma vez, né, Memórias Rio Antigo, tá? O nosso canal aqui, que fala sobre a história do Rio Antigo. Então aqui pessoal, quero apresentar para vocês onde a família real desembarcou. Vocês vão ver aqui algumas fotos, né, que eu vou postar para vocês, né? Mais ou menos por aqui os navios chegavam. Olha só, é impressionante, né? Como é que isso foi tudo aterrado. É realmente um milagre, tudo aterrado. Os navios chegavam aqui, ó. Olha só, tá vendo aqui o chafariz? É o chafariz, uma das primeiras construções do Rio de Janeiro, ó. Mestre Valentim, o chafariz do Mestre Valentim. Aqui a família real desembarcou, entendeu? Exatamente aqui nesse local aqui a família real desembarcou. Família real portuguesa, ela desembarcou, entendeu? E aí eles não sabiam aonde ficar, eles não tinham aonde morar. E o chafariz, né, o Valentim, não sabia aonde morar. O que a gente vai fazer, né? Eles vão se instalar em alguma casa aqui dos arredores, né? Esse prédio grandão, bonitão aqui espelhado não tinha. Isso aqui é bem contemporâneo, né? Nem moderno, é bem contemporâneo. Mas eu vou mostrar para vocês aqui. Então, vocês vão entender um prédio que é histórico, tá? Tá aqui o nosso chamado Paço Imperial. O nosso Paço Imperial, ó. Aqui ficou a família real morando, né? No início, quando chegou por aqui, algumas outras casas, né? Que quando não era recebido por bem, era recebido por mal. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: a família tinha que sair para o rei ficar, entendeu? Nada pertencia, tá, às pessoas. E assim é nos dias de hoje, né? A Constituição reza isso, né? Se quiser passar uma estrada onde está a sua casa, meu amigo, você vai ter que sair dela, mediante justa indenização. Naquela época não tinha isso, não tinha lei, o rei mandava mesmo. Se ele fosse bonzinho, te dava outra casa. Eu não sei como é que funcionava nesse caso, mas não tinha Constituição como a gente tem hoje, né? Hoje em dia a gente tem a Constituição que fala sobre justa indenização. Não significa que é o que você pensa, não. Justa indenização é que eles vão analisar como justo, né? E você vai ter que sair também. Então não pense que a família real era má. Era lei, e essa lei ainda existe, tá? Só que hoje você tem algumas garantias. Então aqui o Paço Imperial, a família real ficou aqui. Carlota Joaquina com os seus filhinhos ficavam aqui, ó, nessa varandinha aqui, ó. Aqui que Carlota Joaquina ficava com seus filhos, tá? E aqui, ó, nesse andar de baixo, pessoal, ficava o escritório real, o escritório do rei, tá? Aqui acontecia o ritual do beijamão, beijamão. As pessoas beijavam a mão do rei, entendeu? Em troca de algum benefício, ou só para puxar saco mesmo, entendeu? Essas coisas também existiam naquela época. Então é assim, tá? É interessante o ritual do beijamão, porque Dom Pedro, né? Dom Pedro I lá com Inês de Castro, né? Você sabe que Inês de Castro, ela foi assassinada, né? Existia um conflito familiar e o rei, né? Antes de Dom Pedro I, isso é uma outra história. Eu já estou partindo para uma história porque é muito interessante, né? O rei de Portugal naquela época, porque ela era, vamos dizer, filha de um conde de Castela, um político importante de Castela que não era amigo de Portugal, tá? O rei de Portugal, tipo, que mandou matá-la, né? É exatamente isso que aconteceu. Dom Pedro chegou atrasado, por isso que vem aquele dito popular, né? Quando você chega atrasado num lugar, o pessoal, Inês já era morta, vem disso aí, tá? Quando Dom Pedro chegou, ela já estava morta. Só que o rei não demorou muito tempo, ele veio a falecer também, e Dom Pedro I tomou posse. Daí ele mandou buscar os assassinos, eles fugiram para Castela. Castela não quis uma guerra com Portugal, entregou os assassinos. Só um conseguiu escapar. Parece que haviam 3. 2 foram assassinados. Dom Pedro I mandou matá-lo na frente dele enquanto ele comia um bife, tá? Mandou assassiná-los, arrancando o coração pelas costas. Ele disse que os assassinos sofriam a mesma dor que ele sentiu no coração. Então arrancaram o coração dos assassinos de Inês de Castro, tá?
Isso é uma outra história. Mas aí onde eu quero chegar, a questão do ritual do beijamão, que me fez chegar, desviar para essa outra história, é o seguinte, Inês de Castro tomou posse como uma rainha morta, morta, a primeira e única rainha morta de toda a história. E houve o ritual do beijamão, onde os súditos tiveram que beijar a mão de um cadáver, ok? Imagina o que é você beijar a mão da sua rainha morta. Mas eu queria conhecer muito, saber dessas pessoas que beijaram, né? Porque com certeza não foi para agradar, não. Foi tipo que, vamos lá, nem para puxar saco do rei. Foi tipo que obrigado, entendeu? Porque beijar um cadáver você realmente merece um prêmio. Mas aconteceu isso, é história, tá? Então, pessoal, para finalizar, ali ó, em cima desse portal aqui, a entrada aqui do Paço Imperial, no andar de cima, aquele terceiro andar não tinha, tá? Não tinha na época. Então, Dom Pedro I abdicou do cargo e voltou para Portugal. Deixou aqui o filhinho, Dom Pedro II, com 5 aninhos. 5 aninhos. Ele daqui, daquela janela ali, ó, até colocaram um banquinho para ele saudar o povo. Aí o povo aqui nessa praça, na época, fazendo festa, saudando o seu novo rei, com 5 aninhos. Né? Com certeza, essa saudação estaria cheia de lágrimas, né? Lágrimas nos olhos, de responsabilidade de um menino de 5 anos, que ficou sozinho. A família toda foi embora. Carlota Joaquina, esposa de Dom, aí eu estou falando Dom João VI, desculpa, tá? Mas a família real, Dom Pedro I e sua família toda voltou para Portugal. E deixou aqui Dom Pedro II, na incumbência de se formar, ser o rei, no caso seria o príncipe regente, né? Ser o rei dessa nação, com 5 aninhos. Daí, meus vídeos sobre a Revolução Farroupilha, por exemplo, algumas revoltas que ocorreram no Brasil nessa época, foi principalmente porque não tinha-se um rei de fato. Ele não podia tomar posse, porque só poderia tomar posse depois dos 18 anos, devido à Constituição. A Constituição rezava isso. Daí houve o que eles chamam de golpe da maior-idade, né? Que fez com que Dom Pedro II se tornasse rei com 15 anos. Dizem os livros 15 anos, mas eram 15 anos incompletos, tá? Na realidade ele tomou posse de fato com 14 aninhos. Daí começou então uma busca para acalmar, para pacificar o país. Hoje se fala tanto em pacificar o país, né? A gente tem aí um embate entre a direita e a esquerda. Imagina o que era aquela época, pacificar o país com diversas revoltas no Pará, houve no Maranhão, houve na Bahia 2 revoltas e no Rio Grande do Sul, né, chamado Movimento Farroupilha, tá, para acalmar todas as revoltas. E o Movimento Farroupilha, particularmente, foi o último, o que durou mais tempo, 10 anos. A estratégia da regência foi muito bem sucedida. Eles isolaram os gaúchos, ficaram isolados 10 anos, tá? O Dom Pedro II tomou posse com 14 anos, por volta dos 17 anos, mais ou menos, 1835 a 1845, né? 1835 a 1845, 1843, né? O movimento Farroupilha começou a se enfraquecer. Estava isolado, entendeu? Sem armas, sem remédio. Aí começaram a enfraquecer e começaram os diálogos para o fim do movimento, até que esse rei deveria ter 18 anos nessa época, enviou, né, o Duque de Caxias, foi lá e negociou com Bento Gonçalves, com Davi Canabarro, né, e entre outros, essa rendição honrosa. Houve então a rendição honrosa. Com o tempo, a gente fala aí de perdão, né?
nome que a gente dá, me foge a memória agora, né, de anistia, a anistia. Naquela época houve a anistia do rei em favor dos farroupilhas também. Lamentavelmente, houve então um episódio, tá, em que os livros e as fontes que existem até hoje dizem que Davi Canabarro atraiu os lanceiros negros para uma emboscada. Então houve aquele massacre dos porongos, né? Isso é fato, isso aconteceu mesmo. Isso manchou a ideia da Revolução Farroupilha, que foi, na verdade, uma revolução em prol dos fazendeiros, né? Dos donos do charque, nada de povo, né? E eles comemoram, com todo respeito, uma guerra que perderam, tá? Isso é fato, tá? Nessas varandas aqui, pessoal, aqui, Dom Pedro I chegou para o povo, saudou o povo e veio aquela famosa, como é que se diz, a famosa, o brado, né, o famoso, diga ao povo que fico, e dizem que ele era fanho, né, fanho, não sei, dizem ao povo que fico, daqui dessas janelas aqui, tá? Dizem que dessas sacadas aqui do outro lado na realidade, tá? E aqui nessas janelas também, 13 de maio de 1888, outra figura importante, Princesa Isabel. Aí você fala assim, mas ela não era um príncipe regente? Ela não era, mas Dom Pedro II, nesse caso, esse menininho de 5 anos, já era idoso nessa época, 1889, 1888, bem idoso, Princesa Isabel, filha dele, era, no caso, vamos dizer, a rainha regente naquele momento, porque ele estava viajando e ela ficou no lugar dele, entendeu? Regendo o país. Nesse momento, ela assinou a Lei Áurea, 13 de maio de 1888, ela assinou a lei, e aqui ela leu para o povo a lei que extinguia definitivamente a escravidão. Da mesma forma, a lei do ventre livre, né, que libertava crianças, ela também fez isso. Durante uma viagem do pai, ela se tornou a rainha, vamos supor, a rainha regente, a rainha temporária, até que o pai chegasse. E ela correu lá e fez a assinatura da lei do ventre livre. Mais tarde, a Lei Áurea. Era a Princesa Isabel, que casou naquela igreja lá de trás, a Igreja do Carmo também. E ela sempre foi abolicionista, ela nunca foi a favor da escravidão, sempre foi abolicionista. Todo negro que tinha na fazenda, na família, não era escravo, era assalariado. As pessoas já me perguntaram, não eram bem assalariados? Aí, cabe você responder para si mesmo, você acha que é bem assalariado? Se você não é um bem assalariado, vamos supor que um escravo não, que um empregado dela não fosse bem assalariado, né, naquela época, você hoje é um escravo da mesma forma, com todo respeito, uma analogia aqui. Ninguém é bem assalariado, né? No Brasil principalmente, então todos nós ainda hoje somos escravos. Se dessa forma você quer pensar sobre a Princesa Isabel, porque infelizmente, pessoal, né, a gente tem que ter bom senso na hora de julgar as coisas, né? Se era bem assalariado ou não, nenhum livro fala sobre isso, mas é fato que Princesa Isabel, Dom Pedro II, não tinham escravos, tá? Eles eram extremamente abolicionistas. Agora, por que acontecia isso naquela época? Vamos pensar aqui, pessoal, tá? Existia a República, essa República, isso que a gente vive hoje, a República Federativa do Brasil, nome real do Brasil, se chama República Federativa do Brasil. Esse é o nome real do Brasil, ok? Essa República, ela já existia na época, era República e Monarquia, ok? Os escravos pertenciam aos donos das fazendas republicanos, eram os republicanos, ok? Então aconteceu de 1889 vir o golpe da República, o golpe que expulsou a família real, inclusive do Brasil, impediu de voltar, ok? Eles só voltaram depois para ficar lá em Petrópolis. Na realidade, os restos mortais, Dom Pedro II não viveu tanto tempo depois disso, né? E os restos mortais estão na igreja em Petrópolis. A igreja, que é uma réplica
igreja daquela igreja francesa, me faz mal nesse momento, né? Aquela igreja gótica linda, que eu cito muito, fiz um projeto sobre literatura gótica, eu cito muito essa igreja, tá? Então, ali você tem, né, os restos mortais em Petrópolis da família real. Dom Pedro II, Teresa Cristina, Conde de, que era o esposo de Princesa Isabel, e a Princesa Isabel. Além de outros membros da família real que não estão exatamente naquele local, mas estão sepultados ali naquela igreja também. Ok? Então é isso aí, galera. Vamos lá, tá? Vou colocar mais detalhes nos comentários. Vou editar um pouco esse vídeo para enriquecê-lo, né? Faz parte disso tudo, né? Notre Dame. Agora me vem à mente o nome da igreja da França. A igreja que nós temos em Petrópolis é uma réplica que Dom Pedro II encomendou. Seria uma réplica da Notre Dame. Vale muito a pena visitar aqui. Ok, pessoal? Grande abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. E nós nos vemos aqui novamente em outra oportunidade no nosso canal aqui, Memórias Rio Antigo. Grande abraço para todos. Até mais.